Bom dia. Independente de crença religiosa, a Bíblia é um documento histórico, ok? E eu te coloquei a parábola dos talentos, eu lembrei de duas coisas, né? Eu lembrei de uma época da minha vida que eu abria ao acaso a Bíblia e aparecia a parábola dos talentos. Isso aconteceu assim por dias e dias, e eu ficava muito chateada por não entender por que aquilo estava se repetindo tantas vezes. E eu lembro a primeira vez que eu vi a parábola, eu achei ela um absurdo, né? Ele dá um monte de dinheiro para um, dá um monte de dinheiro para outro, dá um pouquinho de dinheiro para o outro e acredita que o outro que estava errado, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de utilizar aquele pouco dinheiro que ele deu de uma forma inapropriada e perder tudo. E aí ele pega e joga ele para fora e ainda dá o dinheiro dele para o outro. Eu questionei bastante. Com o tempo, né, e eu fui entendendo algumas coisas, né? Talento, no caso, se refere ao dinheiro, mas nós podemos trazer, né, de uma maneira bem apropriada a questão do dia. Quais são os seus talentos? Todos nós temos talentos, todos nós temos aptidões diversas e diversificadas. Escape um pouquinho da ideia do dom, tá? Já falei bastante sobre dom. Dom é algo bem questionável, é tão questionável quanto meritocracia. Mas vamos falar especificamente, eu não vou entrar nisso agora, porque se eu começo a falar sobre o outro, eu fico com áudio de 15 minutos. E aproveitem meus áudios curtos para ir acostumando aí, para quem ainda não está acostumado. Vamos falar sobre talento. Quando nós falamos em qualidades e defeitos, que nós falamos há um tempinho atrás, algumas vezes, em alguns momentos, as pessoas têm dificuldade para colocar as suas qualidades, né? Eu até falei em uma dinâmica que eu fui de empresa, eu coloquei diversos defeitos, qualidades, eu coloquei 2, 3. E porque eu acreditava que ver as minhas qualidades seria arrogância e totalmente inapropriado. Ainda mais uma entrevista de emprego. E a pessoa que estava fazendo, né, a dinâmica, que estava fazendo o processo, ela falou, né, que é importante você saber as qualidades que você tem. E o meu irmão tem uma frase ótima, né, que ele fala, né, que você precisa saber valorizar aquilo que você tem, né, que humildade nesse caso é mediocridade, né. E é importante você perceber quais são as suas qualidades, perceber quais são os seus pontos a serem trabalhados. Isso é essencial. A partir disso, perceber quais são os seus talentos e colocar os seus talentos em prática. Uma vez que você não coloque, que você enterre os seus talentos com medo de que algo aconteça, e isso que você tem lhe será tirado e será passado para outra pessoa. Uma vez que você tem algo que você faça, que pode fazer o bem para tantos, e por medo não faz, você está se recusando a olhar a sua própria luz, a sua própria história, a sua própria trajetória. Olhar a própria luz é aquilo que nós mais tememos. Nós não temos medo daquilo da batalha do dia a dia. Isso a gente já conhece. Nós temos medo, muito medo, de toda a luz e de toda a habilidade que nós temos de seguir em frente. E aí nós colocamos essa luz bem lá no fundinho para que ela não apareça, para que ela não aconteça, para que ela não produza. Perceba o quanto você tem tapado a sua luz, perceba o quanto você tem se escondido de tudo aquilo que você pode ser, de tudo aquilo que você pode fazer. Beijo.